O que fizeram com você. Você é o resultado do que decidiu ser. Convidei Lívia Pacheco para trocar essa ideia, para a gente falar um pouquinho da nossa história. E ela já chegou. Eu já vou mandar um convite aqui para que ela entre e a gente já comece com a nossa live. Muito importante, que vai trazer inspiração. Boa noite, Lívia. Oi, Gabriel. Que alegria Tudo bem? que eu estou. É um momento muito importante. É a 10ª live do mês. A 10ª Décima? do projeto É Bom Viver. Que Projeto que vem para trazer luz, que vem trazer alternativas. Não temos aqui a solução para todos os problemas, mas temos alternativas. Temos exemplos, temos inspiração de vários pontos. Seja com profissionais da saúde, seja pessoas vindo com seu relato de vida, conseguindo fazer coisas que nem mesmo elas acreditavam que seria possível e por acreditar, por se amar, conseguiram chegar a um lugar muito importante, muito lindo, onde há muita luz e muita alegria. Tem muitos momentos da nossa vida que a tristeza, ela faz parte e está tudo bem. A gente precisa aprender a viver as nossas emoções, a compreender o que elas querem nos dizer. Entrar neste autoconhecimento. Nada é para sempre. Então, um pouquinho de calma, um pouquinho mais de alma. E nesta live que vamos começar com a Lívia, que a gente vai falar desse tema. Quantas vezes a gente acha que é o resultado daquilo que fizeram com a gente? é. Mas vamos falar um pouquinho das nossas decisões, da nossa responsabilidade e do nosso olhar para a vida, com calma, com tranquilidade, com sutileza. Lívia, seja muito bem-vinda ao projeto É Bom Viver. Eu quero que já você se apresente para o pessoal, né, que eu recebi algumas mensagens, realmente estão ansiosas aí para assistir e para te conhecer também. Que legal. Bom, primeiro eu quero falar que eu me sinto muito honrada de estar aqui na 10ª live do mês, né? Na sua live. Honrada porque você é uma figura iluminada, um ser iluminado. Que quem ainda não teve o privilégio de olhar nos seus olhos, se conectar um pouquinho com quem verdadeiramente é e olhar para os seus olhos, mesmo que na tela, consegue sentir a tua pureza. A tua pureza que é rara, que é uma pureza genuína, é sensível. Então, estou muito honrada. Bom, eu sou a Lívia Pacheco, sou formada em programação neurolinguística, estudo psicologia, estudo física quântica, sou empresária, sou mãe, sou avó da Laura e do Luca. E sou uma buscadora, sou uma pessoa que está em constante evolução, em constante aprendizado, em constante observação. Isso é muito importante, a gente observar para diminuir o nível de julgamento. Acho que é isso. E tem o projeto Germinar, para quem nunca ouviu falar, né, também, que é um projeto que a gente olha para dentro para trazer algumas respostas. As nossas respostas, não condicionadas a nada e nem ninguém. Ótimo! É. Agora a gente vai ter essa oportunidade de estar aqui com a Lívia, então vão encaminhando a live, aperta no aviãozinho, chama aquela pessoa que você sentiu que deveria estar aqui. Então aperta aí, aperta no coraçãozinho. A live ela é interativa, então mande a sua mensagem, escreva aqui que a gente vai estar lendo, a gente vai estar tirando as dúvidas.
Isso. É um prazer para a gente estar recebendo todos vocês aqui. E Lívia, já te passo a palavra para que a gente dê um start nesta live e começamos a falar desse tema que a gente escolheu, que me tocou profundamente, me deixou extremamente ansioso pela. Nós todos temos as nossas histórias e a maioria de nós temos histórias em que tem muito trauma, muito sofrimento, muitas vivências de pessoas que de certa forma, nos atingiram e comandam ainda nossas vidas. Isso é ponto. Isso é todos nós, né? E só que quando a gente permite que esse comando, tanto dos traumas, das crenças, comande a nossa vida por muito tempo, ele traz muito sofrimento. E muita gente permite que esse barco corra sem olhar para o mar que está ali fora. E isso, conforme esse barco vai correndo, a gente só vai respondendo aos reveses da maré, a gente não vai contemplando a nossa vida como tem que contemplar. Então, eu fiz uma metáfora para tentar trazer assim de uma forma mais lúdica, mas é isso que acontece. A gente passa a viver os nossos problemas, nossos traumas com um sentimento de que a nossa vida é só aquilo. E a gente vive com isso. A gente não desapega disso. Por mais que doa o nosso cérebro, ele gosta de ficar ali nesse momento, nesse sofrimento. E a gente deixa de ver a luz da vida, né? A gente deixa de ver a quantidade de bênçãos que tem aí na vida, que a gente pode usufruir, que a gente pode ser melhor, que a gente pode crescer, né? Então, esse é só um resumo do que acontece quando a gente deixa o sofrimento, quando a gente deixa o nosso passado enraizado dentro da gente, né? Há muito tempo atrás, eu era uma pessoa muito fatalista. Esse é um termo que exprime bem como eu era. Porque eu não tinha alegria em viver, eu não deslumbrava um futuro, eu não tinha sonhos, com aquele pessimismo, aquele peso. Mas, mesmo assim, um pedaço pequeno ainda expressava a minha essência. E as pessoas acabavam se conectando com algo que tinha em mim, mas que não conseguiam compreender. Porque no meio daquela algo que parecia bom, tinha tanto peso. Ali, palavras que eram sempre deterministas de um mundo que não tinha o que fazer. A vida é assim, né? E não tem para onde eu ir. E cada vez mais eu me afundava dentro de uma dor, dentro de um sofrimento, por me sentir sozinho, por não conseguir, né, ter a atenção das pessoas. Porque sim, eu gosto. Eu gosto de me sentir importante, de me sentir amado, assim como eu gosto também de expressar isso. E gosto de viver esse tipo de relação, de ter as pessoas mais próximas de mim. Só que nesse tempo, ali em 2014, 2015, até então, eu, eu era assim. Com o mudar de ambiente, algo começou a me chamar a atenção. Pessoas estavam felizes umas com as outras, se abraçavam, né? Então, eu ia estudar bastante lá no centro espírita e eu via aquela confraternização, aquela.
Nossa, é tudo tão, parece tão verdade, é tão leve. Eu, eu quero viver isso, mas como poderia se me sentia desta maneira e expressava este peso, toda esta dor? Eu nem sequer abraçava alguém, porque eu não sabia como fazer. Enfim, eu era quase uma cebola na salada de fruta. Porém, eu, eu cheguei à conclusão que o que eu quero? Eu quero ser feliz. Eu quero estar perto de pessoas assim. Eu quero poder abraçar, eu quero poder conversar, eu quero poder falar. Então, eu comecei aos poucos me permitir. É, Então, algo fantástico começou a acontecer, porque a vida começou a se modificar devagar, conforme ia a minha transformação. Chega o momento em que fui capaz de abraçar alguém. E sabe que, que seria, então, dizer que eu gosto de alguém? Expressar isso com naturalidade era muito difícil. E eu percebo, ao conversar com as pessoas da rua, né, às vezes até no WhatsApp, aqui nas redes sociais também, que a gente sente muitas coisas, mas a gente não expressa. A gente tem medo de um julgamento onde é o que a gente pensa como o outro vai reagir, é, né? é, exatamente. É, e a gente falando dessa questão de dor, de sofrimento, a gente, primeira coisa, né, Gabriel, a gente tem que olhar o meio em que nós vivemos. Por que a gente tem que olhar o meio? Porque o meio, ele traz a mesma situação, só que de polos diferentes, seja o polo positivo ou o polo negativo. E a gente é condicionado o tempo inteiro por esse meio. Tem uma história que não é história, é história, de fato aconteceu. Ela estava na Nova Zelândia e lá eles compram um jornal na rua e deixam o dinheiro. E aí a repórter perguntou para ele, mas poxa, e se as pessoas pegarem dois jornais? E a pessoa falou assim, mas por que se o jornal tem a mesma matéria? Quer dizer, a consciência dela não estava ali no furto, no roubo, a consciência dela estava na honestidade. Então, o meio em que ela vive não tem acesso a esse tipo de coisa que nós aqui, né, ainda mais dos países subdesenvolvidos, temos acesso, que é a violência, a criminalidade. Então, quando a gente olha para esse ponto, para esse sinal do meio em que a gente vive, a gente começa a perceber quem são as nossas companhias. Porque as nossas companhias vão fazer com que a gente saia daqui e vá falar com o nosso amigo ali da esquina o assunto que saiu daqui. Só que se o assunto não for bom, se for uma pessoa problemática, tal, 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 você vai levar essa mesma energia para lá. Então, olha a importância do meio. Eu estou até estendendo essa questão do meio, Gabriel, para falar que o meio que a gente vive, na maioria das vezes, quando criança, não foi uma escolha nossa. Muitas vezes a gente foi colocado nesse meio. Então a gente não tem como sair desse meio. Que tudo que a gente absorve vem dessas pessoas, pai, mãe, cuidador, não importa. E essas pessoas, elas nos colocam algo, nos intitulam algo, não é por mal, é porque é o que elas sabem fazer, mas que nos destrói muitas vezes. Eu posso contar minha história aqui bem rápido, Gabriel? Claro que sim, Posso? conte. Então tá bom. Então vamos lá. É, eu sou uma pessoa que. Fui uma criança que foi abusada sexualmente dos 3 até os 13 anos. Então foram 10 anos de abuso sexual por um tio. Minha mãe faleceu aos 9, então, quando eu tinha, melhor, adoeceu quando eu tinha 9, faleceu quando eu tinha 10. Então, olha a quantidade de traumas, além do trauma sexual, que é algo muito forte, mas não é tão forte. Olha que as pessoas acham que é muito mais forte que o abandono, né? Mas não. O abandono é um trauma muito mais forte que o abuso sexual. E por
que eu estou colocando isso? Eu vou justificar. Porque o abandono, você não tem noção de quem você é. Então você não está machucado, você não está, ou melhor, desculpa, você não sabe nem o que é, quem você é. Você é perdido. No abuso sexual você está machucado, você está violentado, mas você sabe quem você é. Você sabe para onde você quer voltar muitas vezes. Então é uma grande diferença e por culturalmente a gente acha que o abuso sexual é mais forte, mas a própria psicologia, a neurociência já fala que não. Então, tudo isso que aconteceu na minha vida, eu poderia ser uma pessoa estagnada, com raiva, uma pessoa que joga isso para todo o meu meio. Mas aí tem uma outra coisa que é importante a gente falar. Deus, o universo, ele capacita a gente, capacita os anjos para chegarem perto da gente, para que a gente veja outros horizontes. Então, quando eu falo do meio, é justamente isso. O meio pode te jogar muita coisa ruim. Mas, quando você tem acesso a alguma fresta de consciência e ali entra uma luz de Deus, uma luz da vida, uma ânsia por viver, naturalmente, você fazendo boas escolhas, continuando dentro do que você é, porque nós todos somos perfeitos. Ah, mas o cara mata, o cara estupra, o cara, mas ele, ele, ele é filho de Deus e não cabe a gente atacar, não cabe a gente. A pessoa tem que pagar na justiça por isso, tem, mas não cabe a gente estar ali julgando. Então, toda vez que a gente olha isso, nós, como filhos de Deus, com todo o nosso potencial, se a gente está aberto, ouvido, principalmente, coração, sentindo naturalmente essas coisas que vão acontecendo com a gente, elas vão se organizando. Deus, como pai, as pessoas sempre perguntam: você é cristã, Lívia, tal? Não, eu não tenho uma religião definida, eu creio muito em Deus. Mas isso é importante, por quê? Porque essa orientação, quando você está um pouco mais velho, você percebe que ela esteve presente na sua vida o tempo inteiro. E ela não te fez resultado daquilo que você viveu. Ela te fez algo muito maior. Então, essa questão do meio que eu falei, né, da consciência das pessoas do meio que você está inserido, e dessa alavanca que te traz para você olhar para aquela história e falar: essa história fez parte de mim, mas não sou eu, né? E a partir daí a gente começa a criar um caminho tão bonito que é capaz, nesse caminho, que é capaz não, que quase sempre a gente começa a ajudar pessoas a entenderem esses processos, né? Que é o que eu faço hoje no Germinar, a entenderem esses processos, a saírem dessas cavernas, a, a saírem dos casulos, né, Gabriel, da Down, e por um determinado tempo rastejam sim, porque é o processo da borboleta, elas rastejam, nós rastejamos sim, passamos por todas as fases e faz parte. Sofrimento é um sinal de alerta, ele faz parte, né? E a partir daí, a gente começa a entender a vida em outro formato, né? Exatamente. A gente começa a enxergar a vida diferente. Porque começamos naquele primeiro lugar que tem, que é acreditar na gente. E A gente acreditar. Quando eu fui para a cabana a primeira vez, né, essa questão do... Eu nunca tinha ido para nenhum evento, assim, né, de retiro, dessas coisas. E quando eu cheguei lá, nossa, eu vivo num meio onde as coisas são totalmente diferentes e eu nem sequer sabia que existia um lugar assim, onde eu podia me sentir à vontade, onde eu poderia realmente... Nossa, aqui as coisas fazem mais sentido, algo dentro de mim se conecta com isso. Parece que eu sempre busquei isso, só que eu não sabia o que era. Então, muitas vezes, aquela dor que a gente sente, ela vem para nos avisar, para nos alertar. E a gente procurar um lugar diferente, um meio diferente, uma alternativa diferente. é.
A dor é sempre um sinal que você precisa olhar para aquilo, que tem algo ali desorganizado. Então, o sofrimento, por mais dolorido que ele seja, e a gente não quer sentir, mas ele é muito importante para que a gente olhe e que aquilo traga um despertar, aquilo traga olhar com consciência para que a gente veja e entenda as nossas crenças, né? É isso. Então, essa é a parte do sofrimento que compõe a nossa história, a nossa estratégia. Ou melhor, nossa estrada, nossa história. Mas a gente não precisa andar com o sofrimento na mochila. Quando a gente entende que o nosso a nossa vida é tão mais grandiosa que isso, aí as pessoas perguntam, Lívia, mas é difícil isso. Toda mudança de hábito é difícil no começo. Só que se você ficar falando que é difícil e não começar um treino de levantar da cama e ser grato, mas eu não tenho cama, eu tenho um colchão, seja grato pelo seu colchão. Mas eu tô com o aluguel atrasado, seja grato que você tenha esse teto hoje. Se a gente não começar esse exercício, a gente não se desvincula desse vitimismo, dessa dor do passado. Consequentemente, a prosperidade está muito ligada aí a esse olhar com gratidão, a esse olhar de que nós somos um elemento, assim, uma partícula, né, desse universo enorme, um elemento bem pequenininho, mas que esse elemento ele tem que brilhar, ele tem que ter a luz dele. Assim como todos nós temos que ter a nossa luz. E quando a gente vai juntando isso, olha a importância do meio de novo, esse meio vai nos curando e a gente vai expandindo essa luz, né? Então, quando a gente fala em cura de algum processo de trauma, que particularmente é o processo que eu gosto, que eu mais estudei como treinadora comportamental também, a gente percebe o quanto a gente faz do nosso passado, o quanto a gente vive o nosso passado e não está cocriando no nosso presente. Porque a gente carrega o trauma na mochila para cima e para baixo e ainda justifica esse trauma. E bate no peito, a gente ainda bate no peito e fala, eu tô aqui porque eu sou sofredor, porque eu sou vítima. E não é isso. E, um barulho, né, gente? Eu moro em Santos, para quem não sabe. Que é o barulho da praia. E aí a gente se vitimiza usando o nosso passado. E a gente reclama e fica esperando que o nosso futuro seja maravilhoso. Mas a gente não abre mão, não quer abrir mão dessa dor. Porque de alguma forma, isso tem que ser visto, né? Mas de alguma forma, essa dor nos faz reconhecer quem nós somos hoje, mas nós não somos essa dor. Então, vê que tem um conflito aí de pensamento, que a gente acha que nós somos a dor e quanto que a gente briga com o outro porque fala, mas eu tô sofrendo, me deixa sofrer, você não sabe o que é isso. Né? Realmente, ninguém sabe o que é na pele do outro. Mas a gente briga para manter aquilo. Quando na realidade a gente não briga para viver agora, o presente. A gente não briga por isso. A gente deixa ele passar. Porque lá na frente vai ter felicidade. Não existe felicidade lá na frente. Existe agora. Essa falta de clareza desse conteúdo faz com que a depressão aumente, ansiedade está ali, né? Porque a gente está preso lá na frente, com medo de soltar o que não nos pertence mais, com o que passou na nossa vida, mas não o que é a nossa vida, porque a nossa vida, como eu falei, é muito maior que isso. Falei demais, né, Gabriel? Não, tá aqui, só que aprendendo, assim como É. todos nós estamos aprendendo. E alguma frase, eu tenho certeza que até agora, essa live vai acabar assim agora. Alguma das frases que a gente já mencionou aqui já traria uma grande. Com certeza está trazendo uma grande transformação na vida de alguém. Porque é um momento de a gente olhar um pouquinho, de repensar, né? É. E começar, o que eu posso mudar hoje? Às vezes a gente quer que as pessoas se importem com a gente, mas a gente fica fechado num lugar onde ninguém consegue entrar.
gente espera sempre que as coisas venham. É. E é um pouco da nossa sociedade, assim. A gente foi criado assim, a gente está sempre esperando, é natural isso. E A gente eu vou, pode pode falar. falar. Eu vou ressaltar aqui a questão quando eu falo de Deus, tá? Vou ressaltar. Por que eu vou ressaltar essa questão? Porque enquanto Deus for um conceito, para mim ele foi um conceito durante muito tempo, tá? E eu não enxergava isso. Enquanto Deus é um conceito, Deus não é algo que você. Eu digo Deus, mas é em qualquer religião, tá? Buda, Alá, universo, Gaia, não importa. Enquanto a gente tiver isso como um conceito, como fora, ou como Salvador, a gente vai esquecer de que nós somos o instrumento dele. Nós temos aqui dentro a centelha divina, entre outras coisas, que a gente é capaz de sentir isso. E quando a gente sente isso, é muito diferente. As coisas começam a ter um sentido e começam a ter uma direção muito diferente. Muitas coisas hoje da minha vida não fazem mais sentido. Muitas coisas não fazem mais sentido. Mas elas não fazem mais sentido para a Lívia que eu sou hoje. Mas elas fizeram lá atrás e tá tudo bem. Então, essa questão de julgamento, de culpa, isso tem que ficar também, que isso tá na tua história, já foi. Então, isso como eu falei, viver o presente. Como que você vive o presente? Sentindo esse, não o conceito de Deus, mas sentindo essa força que você é, consequentemente, ampliando a sua consciência. Ampliando a sua consciência. E aí a gente começa a construir um degrau, sabe? Um caminho de muito mais certos, assim, de quem a gente realmente é. Porque um dos grandes problemas também da nossa civilização é não saber quem somos. A gente não sabe quem a gente é. Então a gente admite tudo do outro, a gente não põe um ponto final, né? A gente vai levando, a gente não sabe até onde a gente aguenta, então a gente vai aguentando, porque a gente não se conhece. Então quando a gente para se conhecer, a gente para de dar ouvido para essa voz que fica na nossa cabeça do sofrimento, né? Trazendo uma história, trazendo isso, trazendo aquilo, ficando preso numa questão que te machucou, que você não quer liberar um perdão, ficando preso numa questão de traição, ficando preso numa questão de um luto. Então, eu acho que aí é um pouquinho do caminho, né, Gabriel? E o quanto que esse trabalho de desenvolvimento pessoal, né, então, quando você participa de uma imersão, de um treinamento, mesmo que seja um dia, você vai notar que algo muda. E não é, talvez, tanto a questão somente de tudo que será abordado naquele workshop, mas que sim, o quanto que você se permitiu a estar num lugar diferente e que essa ambiência te dá uma liberdade. Você começa a experienciar algo que você até então não estava fazendo ou não consegue fazer em certos lugares. Tem um lugar que é muito difícil da gente, de certa forma, vencer, de se posicionar, de colocar, né, alguns limites, né, de expor a nossa opinião, que é dentro da nossa casa, com a nossa família. É tão difícil. E ali é uma escola que tem grandes aprendizados. Né? A gente tem que aprender a viver com as divergências, né? Cada um tem uma opinião diferente, e todo mundo sabe como todo mundo é. Então, tu fala isso, né? Mas tu não está fazendo tudo isso que tu está dizendo. Né? Então, é um pouco mais pesado. E a gente tem É, que começar a trabalhar, e quando a gente começa a ter mais essa leveza, a gente começa a implementar algo que é o diálogo. Isso é é, extremamente importante para o nosso desenvolvimento.
para que a gente consiga dar o passo adiante, que a gente comece a ter uma visão de novos ares. Então, quando a gente diz para alguém que, olha, eu não estou gostando desta maneira, não me sinto bem, eu não me sinto confortável, isso já é uma liberdade. A gente já começa a dar esse passinho. E por menor que possa parecer, tem um grande impacto. Porque todos nós somos exemplos uns para os outros. Então a gente vê na família da gente que, nossa, tal pessoa, né, um exemplo porque foi a primeira pessoa a fazer faculdade na família. Outra pessoa é por outro motivo. E nós também somos. Quando a gente começa a olhar para a gente e ver que tem vitórias, que a nossa história é linda. E por isso eu escolhi, né, esta temática para o projeto. Para que a gente exalte. Para que a gente comece a expressar, a contar a nossa história. O quanto que ela é linda. E o quanto que é inspiradora. Porque hoje em dia a gente não, tu tem que ser assim, não, tu tem que ser quem você é. Né? Muitas vezes a gente se sente tão preso. Eu, lá em 2016, ainda eu me sentia super preso. Eu não tinha, olha, como é que eu vou me expressar? Eu não sei falar, eu falo com muita acidez, né? E como é que eu vou argumentar? A tua alma, ela sempre vai encontrar uma maneira de encontrar expressão. Algumas pessoas vão usar a arte, talvez você use algum outro método diferente, mas tem que estar, né, sensível para receber isso. O que eu comecei a fazer? Me deu vontade de fazer. Eu escrevia uma mensagem sobre algum tema que eu achasse que era interessante, dois, máximo 3 parágrafos, entregava para quem eu achava que deveria entregar, que eu gostaria que desse, que eu achasse que ia fazer uma diferença. Isso lá em 2016. E olha hoje, né, 8 anos depois, eu me transformei de maneira absurda, muito além do que eu poderia imaginar. E hoje eu estou expressando de uma maneira diferente. Apenas o momento que eu estava vivendo, né, encontrou aquele meio. Minha alma encontrou aquele meio de se expressar. Eu comecei a me entender. E isso gerou uma transformação. Então, a gente precisa estar alerta, né? A gente precisa estar percebendo o quanto que a nossa alma fala, que de alguma maneira vai acontecer. Pode falar, Lívia. E você falou numa coisa que é muito importante nesse processo de cura, que é a gentileza. Quando a gente está nesse processo, imerso nesse processo de dor, e a gente reconhece essa autogentileza, a gentileza com a gente, então aquilo vem ali chutando no nosso peito para acabar com a gente, aquela dor. Mas quando a gente aceita e é gentil com a gente mesmo naquela dor, sem se culpar, é sinal que aquilo passou. Então você falou bastante, né? E só que aí eu queria só colocar aí a gentileza. E esse é o sinal que essa dor que ela não vai estar mais presente na nossa vida. Essa dor desse trauma, né? Então a gente vai conseguir ser livre, um pouquinho mais livre. Então isso é muito, muito importante, né? Exatamente. A gente entra bem nessa parte do que a gente decidiu ser. É. Como a gente está decidindo viver cada momento. E este é um momento, para mim, muito especial. Estar aqui fazendo esta live, né, de ter a Lívia aqui na minha frente. Porque é uma pessoa que aconteceu na minha vida de uma maneira muito especial. E pelo meu transbordar, uma conexão
que só aumenta. Né? Abrindo um pouquinho aqui mais da minha vida, eu nunca pensei em morar fora do estado. Não havia pensado nesta possibilidade. Na verdade, não é que eu não havia pensado. Eu já havia pensado, só que a resposta era não. Não há alternativa, nem sequer, eu acho que da minha cidade eu não quero sair. E agora, isso começa a ser para mim algo que pode É ser. Estão abertos, palpável. entende? Está, parece que algo brilha dentro de mim, que dá aquela muito mais energia. Olha, tem algo melhor ainda por vir. É algo maior. E eu me vejo muito vibrante. Eu me vejo muito forte, sabe, nos movimentos. Assim eu me sinto. É. E eu procuro sempre viver o momento presente. Entender isso. Se isso, eu sentir isso agora, isso é importante. Como eu me sinto se essa mudança viesse? Quando a gente decide trilhar o nosso caminho, construir a nossa história de maneira propositiva, plantando ali alegrias, felicidades, né? Então a gente começa a olhar para as relações, né, com os nossos amigos e não, eu vou investir aqui, eu vou valorizar, porque uma das coisas que eu comecei a fazer foi a colocar quem escutava opinião, entender quem vale a pena escutar a opinião, tem que ter uma opinião que realmente me ajuda, que me eleva, que me faz, então, olha, quando eu tenho uma dúvida, que tenho aquela decisão que vai mudar a minha vida de verdade, quem quer? E ele que sim, pessoas muito importantes, pelas quais eu, não, essa é a opinião que eu respeito de verdade, sabe? Para que eu não fique maleável demais e tenha aquela confiança de, não, vou tomar essa decisão, eu sei que a decisão é minha, a responsabilidade é minha, mas ao mesmo tempo eu não estou tão aberto para a opinião de muitas pessoas que não vêm para agregar. Infelizmente, muitas pessoas, por, por mais incrível que pareça, e você passa, mas eu não sou, praticamente não sou alguém tão importante assim. Tem muitas pessoas que nos invejam. Tem muitas pessoas que querem nos ver na pior, mas tem muitas pessoas que querem nos ver também no melhor. Então a gente tem que aprender a olhar. E voltando à questão do meio, escolher as pessoas que nós queremos ao nosso lado. Para que a gente efetivamente, né, consiga usar esse novo voo. A gente sempre é responsável pela nossa vida. A decisão final é nossa. E que bom que é assim. Que bom que a gente tem esta responsabilidade. Tem uma passagem do livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Ele, vou contar um pouco que eu me lembro aqui, não me lembro tantos detalhes, mas ele estava lá no campo de concentração e estava tudo armado para ele fugir. Só que não deu muito certo. Né? E ele era um médico, um doutor, e só que ninguém viu e ele voltou a trabalhar, porque ele ajudava as pessoas lá, né, com seu conhecimento. E um senhor falou para ele: o doutor também vai fugir. E ele sentiu aquele sentimento amargo de, pô, tô abandonando uma pessoa que está precisando de mim. Então ele tomou a decisão de que ele ficaria, que não fugiria dali. O pior que fosse a situação, ali ele encontrou paz. Encontrou paz interior, felicidade. E olha só, ele estava num meio assim muito difícil.
Então é uma história, eu sempre me lembro, e é muito bonita. Sim, sim, muito. Não, sim, muito bonito, muito bonito, muito bonito. Ai, Gabriel, eu tô muito honrada de estar aqui com você, viu? De verdade. Falar um pouco, né, desse teu projeto que é tão bonito, que poucas pessoas na vida, né, quando você falou de encontrar de estar ao lado dos bons ou não, né, de segregar, né? Mas até as pessoas que não atribuem muito para nosso crescimento, a gente tem que, quando a gente percebe isso, a gente tem que olhar, porque ali tem algum material que a gente tem que aprender dentro da gente, né? Tem um ego ali a ser trabalhado dentro da gente. Mas essas pessoas também, elas trazem a ideia real do que a gente, de quem a gente quer ao nosso lado, né? E naturalmente tô aqui porque eu quero você ao meu lado, né? Então nessa caminhada aí de vida, mesmo a gente tá estando em estados diferentes por enquanto, né? Por enquanto, mas logo mais eu acho que a gente está junto, mas mesmo que enquanto estamos assim, a gente consegue não fazer das nossas histórias o peso da nossa vida. A nossa vida consegue ser leve, né? Então é esse tipo de conexão que é bacana, que as pessoas têm que buscar, né? O Verdade, que, o que atribui, o que ganha, o que lucra com tudo isso. E olha, lucra muito alto, não é, Gabriel? Fala sério. verdade. Porque a gente começa a prosperar É, muito nessa área das relações, que é muito importante. E é natural, a gente nasceu, a gente foi criado para viver, né, em sociedade com outras pessoas e todos nós uns dependemos dos outros, a gente não consegue viver sozinho. Então, é, a gente compreenda isso, é. em que a gente valorize. E é Valorize. step by step, né? Passinho por passinho. A cada passinho que a gente dá, a gente olha pra gente e fala: putz, olha, eu me achava tudo isso, eu não sou quase nada, gente. Peraí, deixa eu aprender mais um pouquinho. Aí você dá mais um passinho. Nossa, mas eu estudo tanto, eu sei tanto. Você olha e fala: sei nada ainda, vamos mais um passo. E esse princípio da humildade, né? Que a gente tem que ter para a gente continuar nessa caminhada de evolução, para a gente não ter a nossa vida diferente do nosso passado, para ter uma vida próspera e feliz, né? Eu criei esse projeto e eu quis focar em algo diferente. Eu gosto bastante desse movimento de setembro, a questão do setembro amarelo. Valorização da vida, né? Vamos com essa questão, o pessoal fala essa questão do suicídio, a gente cuidar disso. Mas não é, não é o meu transbordar falar desta forma. Que bom que tem um vídeo que fala assim, mas eu quis pegar outro ponto, que é o ponto de é bom viver. E é muito bom viver. Isso por si só já chama a atenção das pessoas. Por si só já começa a. Como assim? É bom viver. Porque quando a gente começa a olhar e ver que é bom viver, a gente não vai pensar em não viver, porque na verdade a gente nunca pensa em desistir da vida. A gente quer, né, estancar aquela dor que a gente está sentindo, aquele sofrimento. Sim, O que a gente precisa muitas vezes são alternativas. Né? a Então, eu, aceitação, né? eu pensei em um projeto exatamente assim, trazer essas alternativas de, de várias pessoas. Olha só o quanto a história da Lívia é linda. Eu olho tudo que ela passou. Ela poderia não estar aqui, ela poderia não ter vencido, mas em algum momento
da sua história, ela tomou uma decisão que ela queria ser feliz, que ela queria vencer esses traumas do passado. E com amor, ela perdoou muitas pessoas e foi capaz de começar esse projeto lindo, que é o Germinar, onde há muita transformação. Muitas pessoas são curadas ali. Muitas pessoas têm a sua vida transformada. Então, você também que está aqui com a gente, um ser de luz. Você também pode criar os seus movimentos. E não precisa ser igual. E que bom que se não for igual, que for diferente. A gente tem que trazer essas visões que são... Não é todo mundo da mesma cor, não é todo mundo do mesmo estado. A gente tem etnias diferentes, tem tantas coisas diferentes uns dos outros que a gente vai aprendendo, que a gente vai se desenvolvendo. Então, quando eu digo que tantas pessoas, e olha que é a 10ª live, então já veio muitos relatos aqui. Então, profissionais da saúde já passaram por aqui, né? Algumas pessoas trazendo histórias de superação incríveis, né? Paulo trouxe aqui a questão de que superou um vício. O quanto que isso é inspirador. Talvez é Sim. isso que alguém precisasse. Então, este movimento, ele traz essas alternativas. Que foi a maneira que eu enxergo o mundo. A maneira que é Exatamente. por aquele ponto que eu quero ver. Eu quero Exatamente. trazer alegria. Eu quero trazer coisas boas. E é para lá que eu olho. Tudo que a gente focar, expande. Então, foque na vida. Foque no seu processo. Expresse o que você sente. Com certeza isso vai te libertar. Não há nada Exatamente. libertador que a expressão. Que a gente pode dizer para a pessoa, eu te amo, eu gosto de você. Exatamente. E E agora, poucas pessoas têm essa coragem que você tem de fazer esse número de lives, esse monte de coisa. E poucas têm essa coragem. Então, parabéns. obrigado, É. obrigado. E agora a gente vai se encaminhando para o finalzinho da nossa live. Então, Tá. é um momento de inspiração. Um momento onde eu vou fazer 2 perguntas para a Lívia. E ela vai nos inspirar aqui com suas respostas. E depois ela vai fazer uma pergunta para mim. Bom, aí vai ser uma pergunta difícil. Ela vai realmente ousar. E tá tudo certo. Tem que ser assim. Eu não sei o que ela vai perguntar. Vamos ver na sequência. Eu vou te fazer agora a primeira pergunta, que é a seguinte, Lívia. Uma pessoa muito importante que te ajudou nos momentos mais difíceis. Vamos lá. Vou citar 3, pode? Pode. Porque eu não tenho como citar um só. Primeiro foi meu primeiro técnico de vôlei, que quando minha mãe morreu, ele ficou meio no lugar do meu pai. Então foi o que me deu todo esse alicerce, porque meu pai ele se perdeu um pouco nesse processo. A segunda pessoa é meu ex-marido, pai dos meus filhos, uma pessoa maravilhosa na minha vida até hoje. Incrível. E a terceira pessoa é a Cris Cato, que hoje ela é uma grande amiga minha e ela me pegou no colo muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Perfeito. Eu adoro resposta, essa pergunta, porque a resposta sempre é mais de uma pessoa. É, O que isso significa? Que não estamos sozinhos. A gente se acha, às vezes, que está sozinho na vida. Mas faz essa pergunta e eu duvido responder uma pessoa só. Porque sempre tem, né, gente? E isto
é a maravilha da vida. E agora Sim. a gente vai para o segundo momento. A segunda pergunta para Lívia. Um filme ou uma série que te impactou positivamente? Tá, tem vários. Vários, vários. Mas tem um filme que ele é um filme até gospel, chama O Caminho da Fé. Mas ali ele tem uns ensinamentos sobre a vida, sobre preconceito, sobre julgamento, sobre o que é verdadeira, o que Deus verdadeiramente quer da gente, de prosperidade. Então, A Caminho da Fé é um filme muito bacana, muito bacana. E a Cabana também, não tem como não falar, mencionar a Cabana, que é mais ou menos nessa linha esse filme, é muito incrível. Eu acho que eu já olhei esse A Caminho da Fé, É um esse filme. filme gospel, mas ele tem se a gente olhar, assistir com muita consciência, a gente vê, já vi os dois. Ah, que legal, não é legal o Caminho da Fé? É um filme, se a gente olhar com muita consciência, ele transforma muitos pensamentos, muitos pensamentos. Ótimo. E É. agora a gente vai para o momento mais decisivo da live. Aquele momento onde a Lívia vai fazer uma pergunta para mim. E qual será? Será que vai ser desafiadora? Qual é o nível de pergunta que Lívia vai? Manda ver, Lívia. Sem Eu medo. eu vou olhar bem pertinho agora para te ver, porque vou analisar aqui sua MRCI, seus movimentos dos olhos e do rosto. É, Me fala, eu quero saber o momento mais feliz da sua vida. O momento mais feliz da minha vida? É uma pergunta que é difícil de responder com um momento só. Porque tem muitos Então, momentos. Sim, mais feliz, o que te. mais feliz. É, Puxa, e agora que eu respondo? sem pensar, sem racionalizar, o que vem na sua cabeça. Qual foi o primeiro que veio? É que, assim, foi o momento onde eu fui para a cabana a primeira vez, em 2021. Só que, na verdade, tem a ver com isso. Porque eu viajei, então, de avião pela primeira vez. E eu tomei a decisão de ir, sabe? Mesmo sem saber se eu iria conseguir. Mas eu tomei. Então foi um momento de que eu me senti muito feliz de estar fazendo algo por mim, sabe? Liberdade. Foi exatamente nesse momento. Então eu corri atrás, eu comecei a conversar com as pessoas. E sabe o que eu descobri? Né? Porque às vezes a gente fica naquela criança na cabeça. Não vou falar, senão vai estragar. Vai acontecer algo ruim. É, E não, e eu não fui por esse caminho. Eu comecei a falar com as pessoas, comecei a conversar, sabe? E daí começou, não, mas a gente pode fazer isso. Daí começaram a me dizer as inúmeras coisas que tu precisava para viajar de avião, como é que era. Então, não sabia nem como era o aeroporto. Não tinha entrado lá. E eu fui sozinho. E foi, então, um momento de muita alegria, porque foi um desafio que eu decidi viver. Então, tomar essa decisão para mim foi um dos momentos mais felizes da minha vida. parabéns. Que bom. Obrigada pela sua resposta. E bom, eu gosto desse momento de perguntas, é um momento onde há mais conexão. Às vezes não, a gente acaba conhecendo mais das pessoas que estão participando, e não fica só naquela questão do conteúdo, embora a live aqui, as lives do projeto, elas são essas lives mais leves, são mais descontraídas, é a questão da história mesmo, de valorizar a nossa própria vida. E passa Eu, rápido, né? muito rápido, muito rápido. É, passa rápido. Este, falando mais só um adendo aqui sobre o projeto, é o terceiro ano do projeto. Então, eu estou muito feliz. E eu estava em dúvida se eu fazia o projeto ou não.
E a Lívia foi quem me, me inspirou ainda mais a fazer. Não, tem que Uhum. fazer, tem que fazer. As coisas não são fáceis na É, vida. Vai desistir porque ficou difícil, vai desistir sempre. exatamente. Então, eu te agradeço muito, Lívia, por estar junto comigo, né, por me ajudar nesse momento que é tão importante para mim. Agora eu te passo a palavra para te fazer os teus agradecimentos, para te mandar abraço, né, para te mandar beijo, enfim, o momento é teu. Finalzinho. Só te agradeço, Gabriel, pela sua amizade, pelo seu carinho, pela sua entrega, pela sua presença na minha vida toda semana, né? E pela sua confiança, pela sua confiança em mim, no meu trabalho. É isso. E agradeço. Muito bem, eu me sinto muito honrado com a tua confiança em mim, né, e de viver essa amizade, de ter essa experiência que a Isso. gente decidiu ter, de ter uma amizade muito bonita e que nem parece que eu estou no Rio Grande do Sul, né? E ali ele está lá em São Paulo, lá em Nem Santos. parece, nem parece. Parece, né? Está lá Bem com esse barulho pertinho. em todo, né? Eu estou um pouco ansioso para isso. Talvez mudar de área. Isso. Quem sabe o que vai acontecer com o futuro. Estou aqui de braços abertos. Gratidão a todos por estarem aqui com a gente nesta live. Gratidão, Lívia, por todo o teu transbordar. O projeto continua acontecendo até o dia 30. Dia 30 a gente encerra com live também. Então são muitas lives. Amanhã tem live de novo. E a gente vai tocar num tema bem interessante, que é a questão do luto. Né? Como passar isso? Como compreender esse momento e viver de uma melhor forma? A Maria Cristina, que escreveu a meia live, e disse: amo você, Gabriel. Muito obrigado. Eu também te amo muito. As lives estão salvas aqui no meu perfil e também estou começando a deixá-las salvas lá no meu canal do YouTube, que é melhor para a gente visualizar depois. Então, o link está aqui na minha bio. Lá você tem acesso a todas as lives, inclusive a essa também, que eu vou passar para lá. Gratidão, Lívia. Um beijo Beijo, obrigada. e a gente Obrigada. está junto sempre. Tchau, tchau. Sempre. Tchau.